estamos de volta com a aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas reprodutivos. Na nossa aula passada, nós falamos sobre as etapas da vida dos seres humanos e como essas transições, entre essas etapas são difíceis muitas vezes, porque ocorrem muitas transformações, não só físicas, mas também psicológicas, certo? Entre essas etapas, nós falamos que onde ocorrem mais alterações, são nos momentos entre a infância e a vida adulta. Então, aquela fase da adolescência, ocorrem muitas mudanças devido à alta produção de hormônios naquele período. E assim, como nós dissemos, é uma etapa muito difícil, mas as transformações, elas são constantes, na nossa vida. Elas ocorrem durante toda a nossa vida, não só em um momento específico. Bom, na adolescência também tem todo o desenvolvimento do sistema genital, tanto masculino quanto feminino, que é o que nós vamos ver hoje. Então, na puberdade, começa a acontecer a produção de um hormônio chamado testosterona. E ele vai ser responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção das características sexuais secundárias, certo? Aquela mudança na voz, crescimento do pênis e dos testículos, crescimento dos pelos, tanto na barba como em outras partes do corpo, região genital, e também a produção dos espermatozoides. Então, vamos analisar essa imagem do sistema genital masculino, começando aqui pelos testículos, que são os órgãos responsáveis pela produção da testosterona e dos espermatozoides. Eles ficam dentro da bolsa escrotal, que é fora da cavidade abdominal dos homens. E essa bolsa escrotal, ela possui certa mobilidade, então ela se movimenta tanto para cima quanto para baixo, procurando ali uma temperatura adequada para a produção dos espermatozoides. Então, quando está mais frio, essa bolsa escrotal se aproxima mais do corpo do homem. E quando está mais quente, mais calor, ela se afasta um pouco. Tudo para manter essa temperatura adequada. Então, os homens precisam tomar muito cuidado também com o uso do notebook no colo, tá? Porque o notebook ele esquenta e isso vai mudar a temperatura ali dos testículos, alterando nessa questão da produção dos espermatozoides. Pode causar, inclusive, problemas como dificuldade para ter filhos depois, Então, de infertilidade mesmo. Logo depois aqui dos testículos, nós temos os epidídimos, que são dois tubos retorcidos onde os espermatozoides vão amadurecer. E também são neles que os espermatozoides vão ganhar a mobilidade, tá? E aí eles passam para os ductos deferentes, que é esse canal deferente que está aqui na nossa ilustração, que é o canal que vai encaminhar os espermatozoides até a uretra para eles poderem ser eliminados, certo? Aí os espermatozoides vão encontrar ali dois líquidos muito importantes, que são produzidos lá na próstata e na vesícula seminal, tá? Então aqui a gente tem a próstata e a vesícula seminal. Na próstata vai ser produzido o líquido prostático e nas vesículas seminais vai ser produzido o líquido seminal. Então, esses dois líquidos, junto com os espermatozoides, formam o sêmen, que vai ser eliminado na ejaculação. E aí eles vão ser eliminados pela uretra, que é um canal que passa dentro do pênis. Na uretra também vai ser eliminado a urina, tá? Então o pênis ele vai ter essas duas funções, tanto no sistema ali reprodutivo, como também no sistema urinário. Bom, e quanto ao sistema genital feminino? Na adolescência também começa a produção de alguns hormônios, certo? Nas mulheres, e os dois principais são a progesterona e o estrogênio. A progesterona vai ter a função de preparar o útero para receber o embrião. E o estrogênio vai ser responsável pelas características sexuais secundárias das mulheres, como o acúmulo de gordura no quadril e nas pernas, o desenvolvimento dos seios e o surgimento de pelos em algumas partes do corpo também. Então, esses dois hormônios vão ser produzidos aqui nos ovários, que são nessas regiões aqui. E aqui a gente tem o útero e as tubas uterinas, que fazem essa ligação entre os ovários e o útero. Aqui o sistema genital feminino mais completinho. Então, começando pela vagina, que é um canal muscular com cerca ali de 8 centímetros, desde a sua abertura
até ali a região do colo do útero. Essa região, a vagina, ela tem paredes musculares que fazem contrações, certo? Que ajudam tanto a eliminar a menstruação quanto a empurrar o bebê na hora de nascer, se for por parto natural. Logo acima a gente tem o útero, que é o órgão responsável por abrigar o bebê durante a gravidez e pelo desenvolvimento do feto. Temos os ovários, que eu mostrei também na imagem anterior, que são os órgãos que produzem os hormônios sexuais, e os ovócitos, né, que são aquelas células femininas para reprodução, os gametas, e a tuba uterina, que é quem faz a ligação, a comunicação entre os ovários e o útero. É na tuba uterina que o espermatozoide vai encontrar o ovócito e fecundar o ovócito, tá? E sobre o sistema genital feminino, a gente precisa falar sobre a menstruação, sobre o ciclo menstrual. Bom, ele vai ser regulado ali pelos hormônios, né, FSH, que é aquele folículo estimulante, e pelo LH, que é o hormônio luteinizante, e também pelos hormônios estrogênio e progesterona. O ciclo menstrual dura cerca de 28 dias, porém pode variar bastante. Algumas mulheres não têm esse ciclo regulado. Porém, aquelas mulheres que tomam o remédio anticoncepcional, né, a pílula anticoncepcional, geralmente vão ter esse ciclo aí certinho de 28 dias, devido à quantidade de comprimidos que vem no remédio, tá? A ovulação ocorre por volta do 14º dia, né, após a menstruação. Porém, o período fértil não é só no 14º dia. O período fértil é aquele período que é mais fácil da mulher engravidar. Não quer dizer que nos outros períodos ela não engravide, ok? Então, o período fértil vai ser contado ali o 14º dia, 3 dias antes, pelo menos, e 2 dias depois, pelo menos. Por quê? A ovulação é o momento ali onde a mulher libera o ovócito, né? Que é o gameta feminino para reprodução. Porém, o ovócito ele tem um tempo de vida e o espermatozoide também. Então, por mais que a mulher não esteja aqui nesse dia da ovulação, esse espermatozoide, se ela tiver relação, pode ficar ali no útero dela vivo, digamos assim, alguns dias. Então, também seria um risco ali, seria o período fértil. Assim como se ela tiver relação depois da ovulação, né? Pode ser que esse ovócito dela também esteja vivo, entre aspas, certo? E pode ocorrer a fecundação do mesmo jeito. Porém, gente, não é só nesse período aqui que ocorre a fecundação, tá? A possibilidade de gravidez é no mês inteiro. Bom, além disso, o seu corpo é como se ele estivesse se preparando, né, o da menina, o mês inteiro, né, todo mês, para receber ali um embrião, tá? Para receber um bebê, digamos assim. O seu útero está se preparando. Quando não ocorre essa fecundação, a produção de progesterona ela vai cair para níveis muito baixos. Então, é nesse momento que tem essa queda brusca que o seu corpo entende assim, ué, né? Por que do nada diminuiu a progesterona que estava se mantendo ali estável, né? Que mantinha esse endométrio íntegro para preparar para a gravidez. Então, nesse momento que dá um choque ali no corpo da menina, ocorre o início da menstruação. Mas também existe a possibilidade de ocorrer sim a fecundação e esse útero receber o bebezinho que ele estava esperando. Então, durante a relação sexual, o homem vai liberar os espermatozoides que vão se deslocar ali até a tuba uterina e encontrar o ovócito, né? Os espermatozoides, eles são, né, inúmeros ali e eles são bem menores do que o ovócito. Ele vai perfurar aqui o ovócito, entrando dentro dessa célula feminina, dentro desse ovócito, no que a gente chama de fecundação ou fertilização, tá? Então, a união do espermatozoide com o ovócito vai formar o zigoto, que também pode ser conhecido, né, chamado de célula-ovo, que vai ser o que vai dar início ao embrião, que futuramente será um bebê. Então, aconteceu a fecundação, temos o zigoto, começa o desenvolvimento embrionário, né, o desenvolvimento desse embrião.
Então, ó, olha aqui na imagem comigo. Aqui a gente tem o ovócito, que foi produzido e liberado pelo ovário, e ele começa a passar pela tuba uterina. Ocorre a fertilização, que é o espermatozoide encontrando esse ovócito, e aí forma a célula ovo, né, que nós chamamos de zigoto. Essa célula vai começar a se dividir, então vai começar a aumentar o número de células. Ó, aqui em 38 horas já chegou no estágio de 8 células. Depois de 72 horas, nós temos um estado chamado mórula, que são várias células formando como se fosse uma amora de tantas células. E aí ele continua se desenvolvendo, né, até formar o embrião. Esse embrião, ó, ele passou aqui pela tuba uterina, ele vai se fixar no útero. E quando ele se fixa ali, né, que ele se implanta, é chamado de nidação. A nidação, ela pode causar um sangramento, só que é muito leve. E aí muitas mulheres confundem esse sangramento com uma menstruação que veio mais fraquinha. E aí elas falam: "Nossa, eu estava grávida e não sabia porque eu menstruei". Não era de fato a menstruação, tá? Esse embrião, então, ele vai se desenvolver, amadurecer e passar a ser chamado de feto até ele estar totalmente formado para o momento do parto. Então, a gestação, né? A gestação dos seres humanos dura cerca aí de 40 semanas, né? 9 meses. E aí o bebê vai se desenvolvendo até ele estar prontinho ali para nascer. Se o parto for natural, a mulher vai sentir fortes contrações que vão ajudar ela a empurrar o bebê, tá? Para fora do corpo dela ali pelo canal vaginal. No entanto, em alguns casos, não é recomendado o parto natural porque pode ocorrer alguma complicação para a mãe e para o bebê. Isso quem vai orientar vai ser o médico, né? Sobre o estado de saúde da mãe e do bebê, se o parto pode ser natural ou não. Durante a gravidez, o quadril da mulher ele vai ficar um pouco mais largo, justamente para ter mais passagem para o bebê nesse momento. Mas em alguns momentos, esse quadril não fica largo, não tem uma dilatação, e muitas mulheres não conseguem ter o parto natural. Então, nesses casos, é recomendado a cesariana, que é uma cirurgia, né? Então, eles vão fazer um cortezinho ali na região abdominal para poder tirar o bebê. Bom, a nossa aula de hoje encerra aqui e eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo para a gente fazer as atividades, ok? Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula!